situação que me marcou em relação a esse assunto, a primeira vez eu tinha 8 anos, e isso foi em 93, ou seja, muito tempo atrás, e eu tinha uma coleguinha lá na Guiana Francesa, e ela era uma mocinha bonita, simpática, colega, assim, de escola, a gente brincava, uma pessoa super dócil, e, de repente, aconteceu que ela se suicidou. Aconteceu que na casa dela, ela pegou a arma do pai, o pai tinha uma arma em casa, e ela fez uma cartinha se despedindo e se suicidou. Então, isso foi muito marcante para mim, porque com 8 anos, vamos dizer que não tem motivos para encontrar, para dizer que, poxa, eu vou me suicidar. E são casos que têm acontecido cada vez mais frequentemente aqui na França, de crianças, a partir de 10 anos de idade, se suicidarem, por causa de toda uma questão espiritual, questão de bullying, questão de diferenças de comportamento, às vezes, de outras crianças. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela, quando tinha 5 anos, no jardim de infância, ela começou a não querer ir para a escola. Começou a querer e ficava chorando, não queria ir para a escola. Nós estranhamos isso, porque ela gostava muito de ir na escola. Na escola tinha brinquedos, tinha massa de modelar, ela podia aprender as coisas, ela gostava muito de escola e, de repente, não queria mais ir. Aí ela já sabia falar um pouco, né, já sabia explicar o que estava acontecendo, e ela disse que tinha um menino que batia nela. E o que acontece? O menino, a gente não sabia no momento por quê, toda vez beliscava, machucava, fazia as coisas com ela, e ela não queria mais ir na escola. O que nós fizemos? Como pais preocupados, nós fomos falar com os professores, com a professora. Dissemos, olha, professora, é o seguinte, está acontecendo um problema, nossa filha não quer mais ir na escola, e está acontecendo isso, isso e isso. Tem uma criança que está fazendo maldades com ela, está batendo, agredindo ela fisicamente. Aí qual foi a reação da professora? Ela disse, mas isso eu vou tentar resolver do meu jeito, por favor, não falem nada com o pai da outra criança, não deixe que a gente resolve. Só que o que acontece? A professora não resolvia. Ela tentava conversar com a criança sendo de origem muçulmana, de familiares muçulmanos, não tem mulheres como autoridade. Então, a criança não obedecia se a professora fosse mulher. Ele obedecia se fosse um homem. Aí, o que acontece? Ele não obedecia a professora. Ele simplesmente passava pela autoridade dela e batia na minha filha. Chegou um momento que nós dissemos, não, uma coisa tem que ser feita. O problema é que a França sempre foi um exemplo de educação para outros países, de lançar novas formas de ensino, outra mentalidade em relação ao ensino, por exemplo, até mesmo quando uma pessoa faz um curso aqui, os professores do curso, eles não podem dizer que eles estão ensinando, eles estão simplesmente revelando as coisas que a pessoa já tem nela, né? Os requisitos, as coisas que ela já tem, as competências dela. Ou seja, a professora, ela tinha esse pensamento de que ela não ia se envolver a ponto de ter problema para ela, mas também ela não queria enfrentar o problema. Eles não sabem mais como enfrentar problemas, isso em todas as escalas da sociedade. O que nós fizemos? Nós fomos falar com o pai da criança. Chegamos com ele e dissemos, olha, é o seguinte, o seu filho, ele agride minha filha. Aí o pai dele disse, é porque ele gosta dela. E disse, meu amigo, se ele gosta da minha filha, existem várias formas de demonstrar amor. Não precisa ser com agressão. Já imaginou se eu fosse demonstrar meu amor pelo senhor? Eu não seria através de agressão. Aí ele conversou com o filho virou uma seda, virou um amor. Ele até trouxe desenhos de coração para minha filha, trouxe doces para minha filha. Por quê? Às vezes, culturalmente, não sei, a criança não foi talvez ensinada, de certa forma, resolveu o problema, graças a Deus deu tudo certo. Mas o que acontece? Nem sempre a coisa se resolve.
Eu estava falando ainda há pouco do caso da Lindsay, é uma moça que se suicidou faz mais ou menos umas 4 semanas, se eu não me engano. Era uma moça, né, uma adolescente, ela tinha uma única amiga, assim, amiga mais chegada, e essas duas, então, sofriam bullying na escola. Tinha um grupo, uma gangue de outras moças que não participavam da escola, que eram crianças que iam para frente do colégio só para ficar maltratando as outras e faziam uma gangue ali na frente. E durante 9 meses, imaginem só, 9 meses, a moça sofria bullying. As outras cuspiam nela, puxavam o cabelo dela, agrediam na rua. Quando os pais souberam, foram falar com os professores e diretores. O que os diretores disseram? Ah, essas moças que estão fazendo isso, elas não estão mais estudando aqui. Elas estão na frente do colégio, mas elas não estão mais estudando. Então, eles não fizeram nada. Durante 9 meses, essa moça sofreu, até que chegou uma hora que ela disse basta. Eu vou fazer alguma coisa e se suicidou. Hoje, né, tá todo dia falando na televisão o caso deles, porque tomou uma proporção muito grande. Eles estão processando o colégio, toda a Secretaria de Educação, porque não fizeram nada que poderia ser feito. Agora, é uma situação difícil, porque os pais também não fizeram nada durante 9 meses. Assim, fizeram do que poderiam fazer seguindo a lei. Mas, poxa, se eu tivesse uma filha passando 9 meses do que essa moça estava passando, eu não ia ficar esse tempo todo esperando até a moça tirar a própria vida. Tem que conversar com o pai da pessoa ou conversar com a criança para tentar resolver. Mas, infelizmente, agora, na sociedade em que nós vivemos, é cada vez mais difícil de resolver esse tipo de situação, onde as pessoas não sabem mais resolver conflitos sem entrar numa agressão, sem entrar numa coisa mais séria, né?